Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do Evangelho, porque não sei quantos de vocês assistiram o culto pela manhã pelo Instagram, mas nós falamos a respeito da necessidade que temos de uma mudança de mente, como Romanos diz, para que possamos de fato experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre a nossa vida. E para nós desfrutarmos do favor de Deus, nós precisamos primeiro ser profundos no entendimento do Evangelho, profundidade no Evangelho, não superficialidade no Evangelho, muito menos ignorância no Evangelho, mas também isso aliado a uma mente que é aberta a mudanças, a um coração que é aberto a mudanças de pensamento. Então essa é a equaçãozinha que faz com que eu e você possamos desfrutar dessa vida abundante que Jesus prometeu para nós, né? E sairmos de um estado, muitas vezes, de uma vida miserável, de uma vida religiosa, de uma vida fria e vazia. E para que nós possamos, então, cumprir com essa ideia, dessa forma de profundidade do Evangelho, hoje eu quero falar um pouco com você sobre uma das parábolas onde Jesus anuncia o Evangelho do Reino de Deus chegando a esse mundo. Se você quer entender o Evangelho com profundidade, e não estou dizendo que eu entendo tudo dele, eu entendo até onde o Senhor me deu, mas eu quero buscar cada vez mais, porque eu entendo que esse é o lugar profundo que Ele espera que nós nos encontremos. Dentro daquilo que eu tenho entendido e experimentado da boa notícia de Jesus para a humanidade, eu digo para vocês que as parábolas de Jesus são as chaves do reino. Quando nós começarmos a entender e a discernir as parábolas, o que Jesus estava falando por meio de parábolas, nós vamos entender que existe um lugar muito mais profundo do que nós imaginamos. Existe um evangelho muito profundo que nós nem temos noção. Existem verdades que são claríssimas ali, em figuras simples do cotidiano da época, que Jesus retratou através de um semeador, através de um filho que retorna à casa do pai, através de um agricultor, através de uma semente. E quando nós começamos a descobrir isso tudo, nós recebemos aquilo que nós tanto ouvimos falar já, né? A revelação da graça, a revelação do favor, a revelação do amor e da bondade imensurável de Deus para conosco. E para que eu e você possamos entender um pouco disso, eu vou ter que ler um pouquinho de Bíblia, né? É na versão transformadora, então talvez esteja colocado com termos diferentes, mas a essência é a mesma. Está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, no versículo 14. De qualquer forma, eu quero que você entenda que o título dessa mensagem, eu sempre dou um título para facilitar as pessoas a depois localizarem, né? Mas o nome dessa mensagem é Jesus é a Amoreira. Tudo pensa o que tem a ver, né? Puxa, você vai ver o quanto tem a ver. Jesus e a Amoreira. Quem gosta de amora aí já podia dar uma glória a Deus, né? Mas tem massa que você não vai fazer isso tão fácil. Então, Lucas 16, no versículo 14, Jesus está com seus discípulos viajando de lugar a lugar, e muitas vezes ele era cercado por religiosos da época, que eram os fariseus, e confrontado por eles. E nesse caso aqui, a Bíblia nos mostra assim, os fariseus que tinham um grande amor pelo dinheiro, porque Jesus tinha acabado de falar assim, ninguém pode servir a dois senhores, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro. E Jesus falou assim, porque o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. Quando os religiosos da época ouviram aquilo, e eles gostavam muito de dinheiro, eles ficaram muito irritados com aquilo, e eles falaram assim, os fariseus que tinham um grande amor ao dinheiro, ouviram isso tudo e zombaram de Jesus. Então ele disse, vocês gostam de parecer justos em público, mas Deus conhece o seu coração. Aquilo que esse mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus. Olha o que Jesus está falando. Até a chegada de João, está se referindo a João Batista, a lei de Moisés e a mensagem dos profetas eram os seus guias. Mas agora, porém, no entanto, as boas novas do reino de Deus estão sendo anunciadas. E todos estão ansiosos para entrar. Jesus está falando para os seus, aqueles que não o receberam, a respeito de uma boa notícia da parte de Deus.
e queria colocá-los num lugar mais elevado do que eles estavam vivendo até então. Mas quando Jesus começa a confrontar valores como dinheiro, sabe o que é a questão do dinheiro para esses fariseus aqui? Existia e existe ainda, na verdade, dentro da crença judaica, o entendimento de que dinheiro é sinônimo de bênção e a ausência de dinheiro é sinônimo de maldição. Não é só no judaísmo, tá? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? O entendimento de que se você tem bastante cacau, Deus é por você. Se você tem pouco cacau, Deus é mais ou menos por você. Se você não tem quase nada de cacau, de dinheiro, Deus não está nem aí para você. E que eles têm esse entendimento, e Jesus chega para eles e fala assim: o amor que vocês têm pelo dinheiro é o princípio de todos os males que estão dentro de vocês. E vou dizer mais para vocês: não tem como servir o Deus que vocês falam tanto e o dinheiro ao mesmo tempo. Escolham, vocês vão viver para qual deles? Jesus começa a confrontar as crenças daquele povo, as crenças daqueles religiosos, e eles não gostam disso, eles começam a se sentir irritados. Então Jesus pega e fala a história do rico e de Lázaro, o mendigo, e coloca ali, vocês já conhecem, né, a história. Isso é uma história, não é uma parábola, tá? Depois a gente pode falar só sobre isso. Mas Jesus mostra assim um abismo intransponível que separava o cara que era muito rico e o cara que era pobre. E Jesus fala depois assim, como é difícil que um rico entre no reino de Deus. E daí você para a pensar, pô, então eu vou fazer um voto de franciscano, não vou ter mais nada, vou abrir mão de tudo. Não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando do amor ao dinheiro. O dinheiro em si é amoral, vocês sabiam disso, né? Sabe o que significa algo amoral? Significa que ele não é bom nem ruim. É o uso que nós damos para ele que o torna algo bom ou algo ruim. Então Jesus estava falando assim, vocês têm feito um mau uso das riquezas e tornado elas em um Deus, em um ídolo na vida de vocês. E isso é o princípio do mal que está operando na vida de vocês. E aqueles fariseus começam a ficar muito bravos com ele, começam a criticá-lo, começam a tentar enquadrá-lo. E os discípulos também começam a ficar meio inquietos com aquilo. E de repente Jesus pega no capítulo 17 de Lucas, e Jesus começa a falar assim: Jesus disse a seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem no pecado. Algumas versões dizem assim: sempre haverão aqueles que geram escândalo. Tá? Escândalo significa ofensa, que está traduzido como pecado. Na verdade não é mais do que isso. Jesus está falando assim: sempre vai existir pecado, sempre vai existir escândalo, sempre vai existir esse tipo de coisa. E ele continua: mas que aflição espera aquele que causa esse escândalo, aquele que causa esse pecado, aquele que causa essa tentação. E ele continua dizendo assim: seria melhor ser lançado no mar como uma pedra de moinho amarrada no seu pescoço, que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. E ele continua: se um irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes no dia, e cada vez se arrependa e peça perdão, perdoe-o. E os apóstolos disseram ao Senhor: faça crescer a nossa festa. Eu e você precisamos chegar no dia e no momento onde nós temos que nos render a Jesus. E sabe o que é render a Jesus? É rendição. É rendição, é você abrir mão de você. Render não é adorar. Render não é se jogar, dizer aleluia. Não é isso. Render é baixar a guarda. Render é dizer assim: eu me rendo. Pode me levar prisioneiro teu. Não tenho mais argumentos, não tenho mais defesa, não tenho mais méritos em mim. Não tenho mais capacidades em mim. Jesus pegou os seus discípulos, pegou os fariseus que estavam à volta e começou a falar para eles assim: o reino de Deus está próximo. E esse reino é algo desejável, é algo maravilhoso, é algo bom, é algo precioso. Como algo precioso que estava escondido no terreno, e que vocês não conheciam. Mas eu vou dizer algo para vocês: vocês não podem acessar esse reino. Esse reino é inacessível a vocês. Como que Jesus estava falando isso? Jesus estava falando a respeito da lei e a respeito da impossibilidade que eles tinham de cumprir a lei na força deles mesmos. Jesus pega a lei e os profetas
e resume tudo nesse sentido, de que vocês não entenderam que a lei foi dada para revelar um Deus que é santo, que tem uma natureza santa, e foi entregue a um homem que tem uma natureza pecadora e que não consegue se transformar sozinho em santo para habitar com Deus. Vocês não estão entendendo essa mensagem ainda? E Jesus continua ainda e pega mais pesado e chega assim: vocês não entenderam ainda que o apego que vocês têm ao dinheiro nada mais é que um ídolo que vocês levantaram dentro de vocês para exaltar o orgulho de vocês da independência de Deus? Porque vocês não precisam de Deus, vocês precisam de dinheiro. E para finalizar, o golpe de misericórdia que Jesus dá foi o do perdão. E ele falou assim: como se já não bastasse tudo isso, eu quero dizer para vocês: se um irmão de vocês pecar contra vocês, ofender vocês, escandalizar vocês, perdoe eles, nem que seja 7 vezes no mesmo dia, na mesma área. Quando os discípulos escutam isso tudo, eles são confrontados com a incapacidade deles de entrar nesse reino de santidade. Os discípulos são confrontados com a incapacidade deles de acessar esse reino onde impera a santidade. Esse lugar é um lugar que eu e você vamos precisar nos encontrar um dia, se nós queremos mergulhar profundo no Evangelho. O lugar onde nós vamos olhar para Jesus e falar assim: eu me rendo, eu não consigo por mim, os méritos são absolutamente seus. E nós vamos entender que os méritos deles são muito maiores do que nós imaginamos, ainda essa noite, se o Senhor permitir. Amém? Jesus então coloca todos os seus discípulos no momento de que eles não conseguem dar uma resposta nos feitos dele. Eles se rendem e eles pedem: Jesus, aumenta a nossa fé. Por que eles pedem para Jesus aumentar a fé deles? Porque eles estão entendendo que Jesus está falando assim: para você entrar nesse reino, você tem que ser agradável a Deus. Para ser agradável a Deus, você tem que perdoar, você tem que não amar o dinheiro, você tem que cumprir a lei, você tem que isso e aquilo, e aquele outro, e aquele outro, e aquele outro, e um monte de tem que. E eles falam assim: nós não conseguimos isso, aumenta a nossa fé. E é aí que Jesus falou a palavra que é o tema da ministração dessa noite, que está lá em Lucas, capítulo 17, nos versículos 5 e 6. Disseram então os apóstolos ao Senhor: acrescenta-nos fé, Senhor. E veja que Jesus responde para eles. E disse-lhes Jesus: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, vocês poderiam dizer a essa moreira, não chamar isso aqui da moreira, vocês podiam dizer a essa moreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela te obedeceria. Você vai falar assim: agora piorou a coisa. O que tem a ver tudo isso? Você já vai entender. Jesus percebe o sentimento de rendição dos seus discípulos e fala algo para eles assim: se vocês receberem uma fé que eu vou dar para vocês ainda, que é como um grão de mostarda, e vocês ordenarem a essa árvore que está arraigada nesse solo e que ninguém pode tirá-la daí porque ela está muito firme nesse lugar, vocês vão poder ordenar para que ela se desarraigue daqui e se plante num outro lugar chamado mar, e ela vai ter que obedecer. O que Jesus estava dizendo com isso? O que Jesus queria dizer com essa parábola, com essas figuras de uma moreira, de um mar, de uma raiz que estava arraigada? O que Jesus quer transmitir para nós, os discípulos de todas as gerações deles? Uma vez que as parábolas são as chaves do reino, é aquilo que nos faz compreender o Evangelho de Cristo, que nos dá acesso ao reino. Vamos entender o que Jesus está querendo dizer com tudo isso aqui. Primeiro, o contexto é um contexto de um coração quebrantado, de um coração rendido a Jesus. E Jesus fala assim: se vocês tivessem. Jesus está falando para aquele povo, para os seus discípulos, que eles não tinham ainda aquilo que era necessário para que eles pudessem ter o tipo de vida agradável a Deus. Mas o tivesse está apontando para o futuro. Mas no futuro vocês terão. É como se Jesus falasse assim para eles: agora vocês não têm condição de ser agradáveis a Deus, mas vocês terão. Quando que vocês terão?
Aí vem a segunda fala. Quando vocês receberem o grão de mostarda. Lembra que eu falei a respeito, não sei quantos de vocês ouviram na mensagem sobre o Éden, que eu falei que Jesus falou, quando vocês receberem a fé como uma semente de mostarda, vocês poderão dizer a esse monte, sai daqui e vá para lá, e o teu caminho ficará livre? Acho que o maioria não ouviu, mas está lá no canal, então vocês ouvirem. É a mesma fé. Jesus está falando de uma fé que não é gerada por nós. E agora eu quero falar algo para você. Aqueles discípulos estavam acostumados com uma cultura meritocrata, uma cultura de que eu faço para merecer, eu faço para receber, eu faço para ser aceito, eu faço para ser agradável, eu tenho que ter uma capacidade minha para que Deus possa me aceitar de alguma forma. E aquele povo diz para Jesus, aumente a nossa fé. E o que Jesus está falando assim, vocês não vão aumentar a fé de vocês, vocês vão receber uma fé nova. Vocês vão receber uma fé nova. Sabe o que é o grão de mostarda nas parábolas de Jesus? O grão de mostarda chama-se fé salvadora, ou fé salvífica. É uma fé que é dada por Deus a corações que se abrem à mensagem do Evangelho. Eu quero que você entenda algo muito profundo agora. Se você hoje consegue ter, mesmo que precária, mesmo que deturpada pela natureza carnal ainda operando em nós, mas se você consegue dizer assim, eu creio em Jesus, eu quero te contar uma notícia bem boa e nova talvez para você. Foi Ele que te deu essa capacidade. Por isso que a Bíblia fala que Ele nos escolheu. Foi Ele que te deu essa capacidade. A semente da salvação, da fé salvadora em Cristo Jesus, ela foi lançada quando você ouviu a mensagem do Evangelho de Cristo. E se essa semente encontrou um terreno aberto, que é um coração aberto a ela se fixa. E o projeto é que ela se desenvolva e forma uma grande árvore que gera abrigo para outros. Amém? Jesus falou assim, vocês não têm ainda, porque eu não fui ainda para a cruz. Mas quando eu for para a cruz, e quando eu falar, está consumado, e quando eu falar, aguardem o Espírito da promessa, e quando o Espírito da promessa vir até vocês, o que aconteceu em Pentecostes, em Atos, quando acontecer isso, vocês vão dizer, Amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar. Vocês vão dizer, montanha, sai da minha frente, porque o meu terreno está livre. Porque vocês foram alcançados pela semente incorruptível de Deus por meio de Cristo Jesus. A semente de mostarda foi implantada em nós. Se eu hoje creio em Jesus, se eu hoje posso falar sobre Jesus para vocês, é porque Ele se revelou a mim. É porque Ele gerou fé em mim. E depois vem um outro tipo de fé que chama-se fé geral, que é a fé que vai crescendo na nossa vida normal, que eu posso falar uma outra vez sobre isso. Mas eu quero enfatizar agora aqui a fé salvífica, a fé salvadora, aquela que nos reconcilia com Deus por meio de Cristo. É uma dádiva, é um presente, não tem nada a ver com merecer. E aquilo chocou ainda mais aqueles discípulos que estavam acostumados a obedecer a lei para ser abençoado, porque se eu desobedecer eu sou amaldiçoado, isso é verdade, isso é imutável, a lei de Deus não muda, ela permanece para sempre. O que aconteceu? O que mudou? O que mudou é que a lei dizia, homem, faça isso para chegar a Deus. Na graça, Deus fala assim, eu vou ao teu encontro. Foi Deus que veio ao teu encontro, foi Deus que veio ao meu encontro. Não tem a ver comigo, com você. Amém? Amém. Mas quando vocês receberem uma fé pequenina, invisível, interior, como uma semente de mostarda, e Jesus continua falando, vocês serão empoderados, vocês receberão uma capacidade. Jesus está falando o que aqui? De uma regeneração, de um novo nascimento, de uma nova criação dentro de nós. Já ouviram falar em novo nascimento, né? Ele está falando a respeito disso. Vocês receberão uma nova realidade dentro de vocês, que vai capacitar a vocês a fazerem coisas que vocês não podiam fazer antes.
E em especial, ser agradáveis a Deus. Ser agradáveis a Deus. Sabe o que é ser agradável a Deus? É Deus Pai no trono dele, olhar para mim e para você e dizer aqui, vem cá, quatro para o abraço. Não tenha medo nenhum, vem aqui que eu te dou um beijo na bochecha. Sabe o que é você não ter medo algum na presença do Altíssimo? Isso é ser agradável a Deus. Jesus está falando, vocês não conseguem por vocês, e vocês não têm isso agora, mas chegará o tempo em que receberão isso. E quando ele está falando dessa nova vida, dessa regeneração, desse novo nascimento que acontece dentro de nós, ele fala de um poder que acontece dentro de nós. Lembra aquele texto que diz que o reino de Deus não são palavras, mas é poder? O reino de Deus é poder de Deus, não apenas palavras. O que esse texto está dizendo é que o reino de Deus não é um discurso vazio ou religioso. O reino de Deus é poder dentro de nós. É poder para transformar vidas. É poder para salvar vidas. É poder para regenerar vidas. É poder. E Jesus está falando assim, vocês vão receber essa semente e ela vai empoderar vocês. Vocês serão poderosos ao ponto de dizer, e agora vem a continuidade da parábola, ao ponto de dizer, a moreira. O que é uma moreira? É que a moreira que nós estamos acostumados é aquela tipo uma trepadeira cheia de espinho, né? Que fica geralmente em cerca de arame ou coisa parecida, você vai lá e colhe as amorinhas dela. Mas a moreira no contexto deles era uma árvore. Da mesma família da figueira brava, eram sicômeros. Eram árvores que tinham uma raiz profunda e entremeada no solo, o que dava a elas uma grande resistência e estabilidade. Jesus estava falando daquela moreira, daquela figueira, de que ela representava alguma coisa que estava poderosamente fixada no lugar. Então teria como tirá-la daquele lugar sem matá-la. Não teria como tirá-la daquele lugar sem matá-la, sem destruí-la. E Jesus fala assim, quando vocês receberem essa semente, como um grão de mostarda, essa fé como um grão de mostarda, vocês vão receber uma autoridade e um poder para dizer assim, a moreira, desarraiga-te. Sabe o que significa isso? Seja retirada da tua posição com as tuas raízes. Seja arrancada da tua posição, mas com as tuas raízes. Ele não falou seja cortada, ele não falou seja jogada fora, não falou seja podada. Ele falou seja desarraigada, ou seja, seja tirada com raiz e tudo. E ele continua a sua pequena parábola sobre a moreira. E ele fala assim, você vai poder receber poder para falar isso com essa moreira, e mais, você vai dizer assim, a moreira, agora saia desse lugar e plante-se naquele outro lugar. E esse outro lugar não é qualquer lugar, plante-se no mar. Quantos de vocês já viram uma moreira plantada em alto mar? Gente, é surreal, né? Fala a verdade. Me parece aqueles quadros dos surrealistas, dá uma moreira no meio do mar, plantada. Por que Jesus usa uma figura que é ilógica? Porque naquele tempo eles entendiam o que era árvore e o que era mar. Não tem como, é impossível essa árvore sobreviver e ser plantada no mar. E veja que Jesus não falou, pegue, arranque a árvore e jogue ela no mar. Ele não falou para jogar, ele não falou para ignorar, ele não falou para desperdiçar, ele falou assim, plante. Algum de vocês já plantou árvore com raiz e tudo? Alguém já fez essa experiência? É um trabalhão, gente. É um trabalhão, exige muito cuidado. Mas qual que é o objetivo de quem faz isso? Manter a vida, não é isso? O objetivo de quem tira uma árvore com raiz para plantar em outro lugar é manter a vida. Manter a vida daquela árvore. E Jesus fala assim, vocês receberão o poder para dizer, desarraiga-te daqui, a moreira, e plante-se no mar. O que acontece diante de uma realidade dessa?
Vocês conseguem entender logicamente o que Jesus está falando de uma árvore plantada no mar? Não faz sentido, né? Para a mente humana. Tem lógica isso? Até o desarraigar até tem lógica, mas plantar no mar não tem. Então eu quero traduzir para você o que Jesus está falando para os seus discípulos. Ele fala, amados. Eu estou usando minhas palavras agora como filho dele, tá? Amados, eu queria que vocês chegassem nesse momento da vida de vocês, onde vocês entendessem que não há o que vocês façam que torne vocês, que transforme vocês numa vida que seja agradável a Deus, numa vida que seja aceitável no reino dele. Não há o que vocês possam fazer. Eu queria que vocês chegassem nesse momento. Vocês pediram para que eu aumentasse a fé de vocês. Vocês continuam insistindo ainda em serem capacitados numa atitude de vocês para merecer algo. Eu quero dizer para vocês, não há nada que nós possamos simplesmente fazer para capacitar você. Eu vou dar para vocês. Eu vou dar para vocês a capacidade de ser agradável a Deus. Eu vou presentear vocês com a capacidade de ser agradável a Deus. E quando eu presentear vocês com essa capacidade que vai transformar o interior de vocês num novo espírito, numa nova vida, numa nova realidade de vida, eu quero dizer algo para vocês. Existe algo que está enraizado em vocês, que chama-se natureza do pecado, natureza carnal, essa natureza iníqua, inimiga de Deus, ela existe em você e ela está profundamente arraigada em você, e seria impossível simplesmente arrancá-la de você, porque eu mataria você, mas a questão é que eu amo você. Porque eu amo você, eu serei o substituto teu no juízo. Eu serei o substituto em tudo aquilo que te condena, que te faz desagradável a Deus. E quando eu fizer isso, vocês vão receber uma capacidade dentro de vocês que veio de mim, de presente, de uma dádiva, que vocês vão poder dizer a vocês mesmos, essa natureza arraizada em vocês, que tende a ser inimiga de Deus, vocês vão poder dizer assim: levanta-te com raiz e tudo, porque eu estou sendo transladado de um reino para o outro. Eu estou sendo retirado de um lugar que era impossível ser retirado. E eu estou sendo plantado num outro lugar, onde eu sou sustentado sobrenaturalmente. Vocês conseguem entender uma árvore sendo plantada, ou seja, com a vida mantida no mar? Jesus está falando assim: existe algo sobrenatural, que eu vou mudar a ordem das coisas, eu vou fazer por vocês, porque vocês não podem, e eu vou pegar vocês do jeito que vocês são, com a raiz adâmica, com essa carinha de amoreira, produzindo algumas amorinhas ainda, eu vou pegar vocês, e vou dar capacidade de retirar vocês com vida, sem perder a vida de vocês, e eu vou colocar vocês do reino das trevas, para o reino da minha maravilhosa luz. E ele fala mais, e eu vou manter vocês lá. Porque uma árvore não consegue se manter no mar viva. O que a mantém é um ato sobrenatural. E eu quero dizer para você, você não é só salvo pela graça, você é mantido salvo pela graça. Você é salvo e mantido salvo pela graça. Não tem nada a ver com o que você faz ou deixa de fazer. Isso engrandece o nome de Jesus. É o nome dele que tem que crescer. Isso engrandece o nome dele. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eu vou mudar vocês de um lugar, de um reino para um outro reino. E vocês vão olhar para essa nova condição, para essa nova realidade de existência de vocês, e vocês vão falar assim: é um absurdo, isso é um absurdo, isso não faz sentido, eu não mereço isso, como que pode viver uma árvore no mar? E Jesus vai falar assim para você: é isso que é o meu amor por vocês, é isso que é a minha graça para vocês. É esse que é o meu favor, é essa esfera de favor que envolve vocês.
Eu e você não podemos enxergar hoje a realidade espiritual, mas nós ouvimos através da palavra e pela unção do Espírito de Deus. Nós somos salvos por Jesus como dádiva e somos mantidos salvos como dádiva. Só que naquela nova realidade de existência, eu tinha uma realidade de existência, certo? Enraizado. Vamos usar as palavras mais comuns que nós gostamos tanto de ouvir falar, né? Pecado. O pessoal gosta de falar de pecado, mas nós já falamos bastante. Vamos falar. A Bíblia também fala pecado. Pecado. Raiz do pecado. Não estou falando de pecados, que é fruto. Estou falando de pecado, que é natureza, que é raiz. Jesus pega eu e você, que temos uma raiz do pecado, somos uma raça adâmica, e nos retira desse reino e nos planta num lugar sobrenatural, onde não existe lógica nenhuma para que haja vida. E Jesus sustenta a vida ali. E com a raiz da moreira indo para lá. E disse para, mas Deus e pecado não combinam. A Bíblia fala que Deus não pode chegar perto do pecado. O pecado não pode chegar perto do céu, é destruído. Deixa eu ler algo para você. Escuta o que diz Miqueias, capítulo 7, que é um profeta do Antigo Testamento, que profetizava a respeito do bem vindouro que viria de Deus para o mundo, através de Israel. Para quem não sabe, Jesus era judeu, tá? Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E Miqueias diz assim: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces as transgressões do remanescente da tua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em demonstrar amor. De novo, terás compaixão de nós. O que esse profeta está falando? Ao longo da história, desde a queda do homem no jardim do Éden, Deus vem demonstrando compaixão e misericórdia através de cada dispensação, de cada ação dele ao longo da história. Mas ele está falando por uma ação final de Deus definitiva por meio de Cristo. E ele fala assim: mas você, o Senhor, terá de novo compaixão de nós, e pisarás as nossas maldades, e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E atirarás todos os nossos pecados, toda a nossa natureza, o Senhor mergulhará no mar. Jesus criou uma condição de existência minha e tua, de que mesmo com uma natureza que ainda tende ao pecado e à iniquidade presente e operante em nós, Deus olha para nós e não vê aquilo e não considera aquilo. E se fala, como? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, Novo Testamento, apóstolo Paulo: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens. E nos deu a mensagem da reconciliação. Não levando em conta. Jesus nos inseriu numa condição de existência na presença de Deus, de que a raiz do pecado continua em nós. Mas é como se para Deus aquilo não tivesse nada a ver conosco mais. É como se aquilo não tivesse nada a ver conosco mais. Aquilo não interfere mais na minha proximidade com Deus. Aquilo não me afasta mais de Deus. Vocês percebem que Deus pensou em tudo? Mas não, nós temos que sempre pensar, não, mas acho que Deus deve ter esquecido desse detalhe, né? Que presunção, né? A nós. Deus pensou em tudo. Ele sabia que para arrancar simplesmente essa natureza de nós, ele nos mataria. Então o que ele faz? Ele nos substitui, nos sentença em juízo na cruz. Depois nos dá uma vida nova a partir de uma semente incorruptível dele mesmo, que coloca dentro do nosso coração, que gera um novo espírito. E dentro desse novo espírito há poder, onde habita o Espírito de Deus para dizer: a realidade do pecado seja transportada para uma realidade da luz. Mas ainda tem natureza de pecado na raiz daquele negócio. Mas está abaixo das águas do mar.
O lugar onde Deus não se lembra. O lugar onde Deus não considera. Eu e você fomos capacitados por Deus em Cristo para vencer os frutos do pecado dessa natureza com a ajuda dele. Porque senão essa realidade dessa mudança do reino de trevas para o reino de luz não teria acontecido. E mais chocante de tudo isso, e a graça de Deus, ela escandaliza mesmo, ela provoca todo o nosso orgulho, ela acaba com a gente, na verdade, acaba com o nosso orgulho, com a nossa presunção. Jesus nos coloca naquela condição de existência com Deus, mesmo ainda existindo uma raiz adâmica, uma raiz que peca ainda dentro dele, dentro de nós, na presença dele. E ele fala assim: agora vocês são agradáveis a Deus. Não existe mais injustiça sobre vocês. Eu os justifiquei. E os coloquei numa nova condição de existência na presença de Deus. Coloquei vocês numa nova condição de existência. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós somos levados a essa nova realidade de existência por Cristo, mas ficamos tão orgulhosos, escandalizados com esse favor tão gigante, que nós queremos inventar moda, queremos criar artifícios para poder justificar por que nós merecemos estar lá. Nós não merecemos, essa é a verdade, nua e crua. E por que então? Porque Ele nos ama. Não é muito mais fácil nós nos rendermos de uma vez? Não é muito mais fácil nos baixar nosso orgulho e nossas armas e nos jogar aos pés de Jesus e dizer assim: obrigado, eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro? Não seria muito mais simples? Isso nos insere num lugar de favor, de compreensão do favor. Porque o grande problema é que quando você está naquela realidade de existência e você não acredita nisso, você fica só olhando para as raizinhas que estão embaixo d'água. Imagina você uma moreira plantada no mar, mas se fica olhando por baixo da água, ali as raizinhas do pecado lá, sacudindo. Por mais que não faça lógica nem sentido nenhum, você não consegue acreditar que Deus não está se importando muito com aquilo, e Ele está junto com você para te ajudar, para te capacitar a vencer. E você começa a se condenar ou a se sentir condenado. E tem um ser espiritual que gosta muito disso, sabe? E ele fica ao redor teu, buzinando no teu ouvido, te acusando, para te tirar daquele lugar. E sabe o que é o pior? Nós acreditamos que aquele lugar é bom demais para ser verdade. Nós acreditamos que aquele lugar de favor é bom demais para ser verdade. E daí Provérbios 27 acontece na nossa vida. Porque assim como imagina em sua alma, assim ele é. Eu quero falar algo para você muito sério. O maior ídolo nosso somos nós. A maior idolatria nossa não é estátua de gesso ou qualquer outra coisa. Somos nós mesmos. E enquanto nós não ferirmos de morte esse ego nosso, esse orgulho nosso, e nos rendermos ao favor de Cristo, nós vamos continuar idolatrando a nós mesmos dentro de igrejas, dentro de ministérios, do que for. Só que a questão é que Deus respeita tanto nós como indivíduos, que em Ezequiel capítulo 14, versículo 4, ele nos mostra um dos atributos de Deus. Um dos atributos de Deus é que Ele respeita tanto a nossa liberdade e a nossa escolha, que se nós escolhermos um ídolo, Ele nos entrega o ídolo. Se nós escolhermos ouvirmos a nós mesmos e aos nossos interesses, ou as vozes que estão à nossa volta, se nós escolhermos ouvir isso, Deus não vai pegar e arrombar o teu coração e acabar com você só porque você acredita nele. Ele vai respeitar a tua escolha. E você vai viver dentro de uma realidade imensurável de amor e de favor, com uma vida medíocre, pequena, fria, religiosa, porque você não crê que aquilo é bom demais para ser verdade. É bom demais para ser verdade. E quando você está naquela realidade de existência, aquela natureza carnal em você,
por não encontrar mais um território propício, ela começa a perder forças ao longo do tempo. E alguns frutos que ela produzia começam a não ser mais produzidos. E você começa aquilo que dentro da teologia é chamado de santificação progressiva. Você começa a progressivamente, andando ao lado de Deus, você começa a se despir, se livrar de coisas que te aprisionavam e te prendiam. E vocês começam a desfrutar do favor e do amor de Deus. Não porque deixaram a prática do erro, mas porque aceitaram o favor. Aceitaram o favor. O que é mais fácil para mim e para você acreditar, gente? O que é mais fácil acreditar? De que eu tenho que fazer tudo para merecer essa condição de existência? Ou de que eu tenho que simplesmente acreditar e me render a Jesus para viver aquele favor todo? É muito mais fácil para a nossa mentalidade meritocrata entender que eu tenho que fazer uma série de coisas para poder viver aquilo. Mas o Evangelho, que é uma boa notícia, diz o contrário. Ele diz assim: é dádiva, é presente, foi te dado. Acredita naquela realidade da existência, viva aquela realidade da existência. Agora eu pergunto para você: qual vai ser o teu amor por Jesus se você compreender aquela realidade de existência que é sustentada sobrenaturalmente todos os dias da tua vida? Eu posso te afirmar que o teu amor e a tua consideração por Cristo vai elevar-se a níveis que você não alcançou até hoje. E você vai entender por que a Bíblia fala que o amor de Cristo nos constrange. Porque constranger não é você ficar ali, eu estou tão constrangido com o amor de Cristo. Não é isso. Constrangido significa impulsionado para frente. Impulsionado para frente. Jesus é aquele que vai estar do teu lado naquela nova condição de existência e vai falar assim: você está com um problema nessa área da tua vida? Eu vou te ajudar a superar. Se está com um problema nesse aspecto da tua vida, eu vou te capacitar e eu vou te ajudar a sair dessa. Eu vou te ajudar. E para mim, para você, fica a grande revelação: nós não estamos mais sozinhos. Amém? Se hoje fosse o último dia da existência da humanidade, o que com os dias de hoje não dá para duvidar, né? Essa mensagem seria importante, você acha? Essa mensagem seria importante? Ou será que você preferia ouvir sobre finanças, sobre prosperidade financeira, sobre casamento, educação de filhos? Qual mensagem é mais importante? Qual é a mensagem que é a missão da igreja? Eu acredito sinceramente que essa mensagem é a mensagem da igreja. As outras coisas são complementos que a igreja pode até fazer, mas a mensagem nossa é essa. Deus nos pega numa natureza afastada e nos presenteia através de um sacrifício imensurável, com a capacidade de sermos transladados de um reino de trevas para um reino de luz, numa condição de existência na presença de Deus, que não se mantém pelas minhas boas obras, mas se mantém pela graça sobrenatural de Deus, por meio de Cristo Jesus. Amém? Esse ensino, essa palavra, engrandece a quem? Me responda, igreja. Engrandece um homem? Engrandece uma religião? Engrandece como diz o Lula, uma placa de igreja? Não. Qual é o único nome engrandecido nessa história? Qual? Jesus. Enquanto a nossa mensagem for essa, nós seremos a igreja de Cristo. A igreja que tem a missão de anunciar a esse mundo a razão da esperança que é em nós. Esperança que é em nós. Você é salvo e mantido salvo pelo favor, pelo amor, pela graça de Deus, através de Jesus Cristo. Amém? Feche seus olhos nessa hora. Enquanto o louvor nos conduz a um momento de adoração, eu quero que você aproveite para que você fale com Jesus nessa hora. E à luz daquilo que o Espírito de Deus revelou a você durante essas palavras, que você se reconcilie com Ele, que você se entregue com Ele, que você o adore numa medida muito mais profunda, que
que você se lance, que você se renda a Ele, que você entregue as suas armas e as suas defesas e diga: eu não consigo sozinho, eu preciso do Emanuel, o Deus conosco. E por fé você se apropria dessa graça, desse favor imerecido que é sobre você, e você pode sair dessa noite empoderada pelo poder do Espírito de Deus através de Jesus em tua vida.